O que essa nova guerra no Oriente Médio muda para os seus investimentos e para o seu bolso? É um pouco sobre isso que a gente vai falar, um cenário de tudo que já aconteceu e principalmente os cenários possíveis daqui para frente, para entender isso e preparar os seus investimentos, o seu bolso em relação aos possíveis cenários mais drásticos ou mais conservadores. Vamos falar disso nesse vídeo. Antes disso, roda a vinheta. Nos últimos dias, Estados Unidos e Israel começaram um ataque coordenado que eliminaram o líder supremo do Irã e, além disso, eliminaram boa parte da força militar que já era conhecida do Irã. Além desse ataque, que já era algo até esperado pelo mercado, e as suas consequências, como dólar subir, petróleo subir, tudo isso já estava meio que de certa forma esperado, né? O que talvez não era possível medir e sempre que tu entra numa briga tu nunca sabe exatamente o que vai ser depois que tu der o primeiro soco, né? Ou atirar o primeiro míssil, né? Qual vai ser a reação de quem está do outro lado. E essa reação do Irã assustou um pouco os mercados e segue preocupando, porque o Irã começou a fazer um movimento de ataque direcionado a todos os países vizinhos, atacando bases dos Estados Unidos em países vizinhos, atacando prédios turísticos em países vizinhos, assustando muito, principalmente o público da região de Emirados Árabes, Dubai, com essa questão que envolve muito turismo, fechando um canal principal do mundo aí que transportava muito do petróleo que é comercializado para esse lado do mundo, muito do petróleo que vai para a China, 20% praticamente do petróleo global passa por esse estreito que começou a sofrer ataques e consequentemente foi fechado. E aí quando a gente começa a olhar um pouco de tudo que já aconteceu e as reações do mercado, eu paro para pensar e faço uma pequena reflexão. A primeira delas é que o mercado, no primeiro dia útil após o ataque, né, que começou lá no sábado, entendeu como normal, né? O mercado viu como se fosse algo parecido com o que aconteceu na Venezuela, quando os Estados Unidos atacaram lá a Venezuela, capturaram o presidente, que então era presidente, o ditador Maduro, e meio que terminou por aí, o mercado ignorou de certa forma isso. O primeiro dia pós-ataque ao Irã foi muito parecido, a gente teve os mercados até de forma positiva, de certa forma ignorando o que estava acontecendo lá. Mas quando o Irã começou a atacar de volta essas bases, pontos turísticos e principalmente atacar pontos ligados à energia, como empresas ligadas à extração de petróleo, as maiores empresas do mundo, bases militares, empresas já focadas em energia, isso tudo começou a criar um medo. Gás disparou, petróleo subiu praticamente 20% nos últimos dias, um pouco subiu antes da guerra, já precificando um pouco disso, mas muito subiu depois, né, que essa guerra iniciou. E tudo isso começa a trazer consequências ou percepções do que pode vir por aí. A primeira percepção é o seguinte: se hoje tu precisar uma passagem aérea, por exemplo, pensando no bolso, a passagem aérea já está muito mais cara, porque o impacto do custo, por exemplo, do petróleo já é imediato em algumas coisas. O petróleo é a mãe das commodities e é a commodity que mais impacta normalmente na inflação, porque atinge diversas cadeias, né? Então, o primeiro grande impacto que começa a ser sentido no bolso é uma certa inflação, que pode se tornar uma inflação mais duradoura, né, dependendo do que acontecer com a guerra, e aí a gente começa a ver problemas nos outros países, né? Esse problema vai se alastrar porque os países que estavam planejando cortar juros, e de certa forma o mundo inteiro está nessa pegada de corte de juros, começa a ter que avaliar os impactos da inflação, se eles não vão impactar no possível corte de juros. Isso a gente já vê nas apostas aí no mundo inteiro que tratam desse tema, né? Se os Estados Unidos vai cortar juros, se o Brasil vai cortar juros, se os outros países... E a gente vê que já começa a diminuir a expectativa do corte de juros. Com isso tudo, quem sofre? Empresas alavancadas, se não vão cortar juros, sofrem mais. Empresas que precisam de capital vão sofrer mais. E, além disso, a gente viu uma alta expressiva no dólar também, né? Então, é um movimento normal de quando a gente vê risco, o pessoal corre para portos seguros. E nesse caso aqui, a gente já via o ouro sendo um porto seguro já há muito tempo, batendo máxima atrás de máxima. A gente viu o petróleo, naturalmente, pela questão da oferta e demanda, né? Por ter um problema maior, né? Mais concentrado no petróleo. E a gente viu o dólar subindo com muita força também por causa disso, mostrando que o dólar segue sendo sim um porto seguro ainda de opa, tá com um problema aqui, eu não sei o que vai acontecer, o famoso risk off, né? Eu vendo praticamente tudo e depois eu vejo o que eu faço. Mas enquanto isso eu
levo para os títulos americanos, que é onde ainda é considerado porto seguro. E isso faz com que o dólar se valorize contra praticamente todas as outras moedas do mundo. Dito tudo isso, um pouco do que aconteceu, o que pode acontecer é uma guerra um pouco mais estendida, né, do que a gente vinha imaginando, né, que talvez seria somente aquela extração do presidente. A gente já percebeu que não vai ser tão simples. Mas quando a gente olha números, e o mercado começou a olhar isso, os números de mísseis disparados pelo Irã, por exemplo, diminuíram muito dia após dia. Então, o primeiro dia, aquela retaliação, aquela resposta do Irã foi muito forte, com mísseis aí por todos os países, atingindo praticamente 14, 15 países ao seu redor. E ao longo dos dias esse número de mísseis foi diminuindo, obviamente, porque o poder ofensivo, né, também foi sendo limitado pelo próprio Estados Unidos, pelo Israel. Eles estavam atacando as bases iranianas e aniquilando praticamente aí marinha, exército, né, e outras questões. Então, a chance da guerra enfraquecer hoje parece mais clara justamente por isso. Mas quando a gente olha para os cenários econômicos do que pode vir a acontecer, na minha cabeça a gente tem 3 cenários bem claros. Um deles é a guerra terminar, isso esfriar e as coisas voltarem a ser como era, talvez num espaço de tempo bem curto, e aí a gente tem pouco efeito inflacionário, pouco efeito na questão de dólar, e a coisa volta ao normal. Um outro cenário é isso perdurar por um pouco mais tempo, e aí a gente vê realmente dólar ainda se valorizando mais, petróleo se mantendo alto, né? O petróleo saiu de 58 para 80. Nesse patamar de petróleo, a gente já vê, por exemplo, uma Petrobras vendendo combustível com pênalti, digamos assim, para o bolso da Petrobras, né? Então, daqui a pouco mais tem que passar aumento de combustível e isso começa a gerar mais inflação. Então, esse cenário, onde a guerra perdure mais tempo, aí a gente começa a ter impacto nos investimentos atrelados à inflação. Aqui entra o primeiro cenário onde a gente deveria fazer movimentos. Na nossa carteira, nossa base aqui de clientes, esse cenário já é tratado como o cenário mais provável, onde as carteiras dos clientes estão com mais produtos atrelados à inflação, que devem se beneficiar logo mais, com mais dólar nas carteiras. Então a gente tem hoje praticamente uma expectativa de ter 30% do patrimônio dos clientes em dólar. Pelo momento o dólar está barato e o cenário pode elevar ele. E o terceiro cenário, acho que aí é onde a gente tem talvez menos probabilidades, mas aquele lado do mundo, principalmente o Oriente, né, o Oriente Médio todo aí, que é muito dependente do petróleo, se essa guerra escala, se isso permanece por muito tempo, essa cadeia do petróleo acaba sendo muito danificada, né, comprometida, a gente vê um outro lado do mundo, aí entra o Brasil, a própria Venezuela, que os Estados Unidos provavelmente atacou de forma pensada. Primeiro vou lá, domino a Venezuela, se precisar de petróleo eu tenho lá, e depois eu posso atacar o Oriente Médio para aí sim poder, se faltar petróleo por causa da guerra no Oriente, eu tenho as reservas da Venezuela aqui para trabalhar no longo prazo. Obviamente que isso não é algo de curto prazo, mas com certeza esse estoque venezuelano foi premeditado. Então nesse cenário a gente tem a Venezuela voltando ao mapa energético global pelas reservas que estão lá e os Estados Unidos poderão daqui a pouco aproveitar. O Brasil, como grande produtor ou com grandes possibilidades de produção, também voltando a esse cenário. Aí a gente pode ver o Brasil surfar essa onda de forma positiva, pensando no Oriente Médio daqui a pouco mais travado em relação a essa logística, se essa questão continuar. Mas o grande detalhe é que quando a gente fala de guerras, assim, o ruído, né, é brutal, né? Nos primeiros momentos, é risk-off, é zero nas operações. Se os gestores de fundos percebem isso, se os grandes investidores percebem que isso pode se prolongar, ou que isso vai escalar para mais países, isso com toda certeza, o primeiro movimento a gente já viu, zera tudo, depois a gente vê o que vai acontecer e vai reposicionando. Então é muito difícil tu querer acertar qual é o ativo que eu vou investir agora para me beneficiar disso. Por exemplo, a carteira de dividendos do BTG Pactual saiu ontem a atualização, e ela teve dois ativos que entraram nela. Prio, obviamente, por ser a empresa no Brasil mais vai se beneficiar disso, e Aura 33, que é a empresa ligada ao ouro. Então, o movimento do BTG foi totalmente hedge para se proteger contra outros ativos que podem cair, mas esses aqui devem permanecer, devem se beneficiar. Então, foi mais um movimento de proteção de carteira. Isso, para mim, diz muito sobre o que o BTG, por exemplo, está pensando nesse cenário atual. E é muito difícil tu acertar exatamente, eu vou comprar esse ativo que vai explodir se a guerra continuar, ou se a guerra... O que a gente acredita muito aqui é em estrutura de carteira. Tu tem um percentual
exposto nisso, que se essa engrenagem parar, isso se beneficia e assim por diante. Então, na nossa engrenagem aqui hoje, a gente está acreditando muito em ter uns 25% a 30% da carteira atrelada à inflação, que nesse momento a gente entende que faz muito sentido, e aí pode ser via CDBs longos, pode ser via Tesouro Direto longo, pegar lá 2035, 2040, ou pode ser sobre uma parte em crédito privado também, ou via fundos, aí cada investidor faz da forma que entende melhor. E outra coisa que faz muito sentido para nós é, como eu falei, a dolarização. Essas duas estruturas hoje são fundamentais dentro das carteiras para justamente estar protegido contra os cenários aí de uma guerra escalando, obviamente menos apocalípticos, né, mas que possam perdurar, né? Além disso, os nossos planejamentos aqui nunca são pensados em o que vai acontecer nos próximos 30 dias. Sempre o foco é nos próximos 3, 5, 10 anos. Então, o ajuste que a gente vai fazendo é sempre pensando nisso. Bom, se esse cenário aqui se concretizar, a gente já está preparado. E assim por diante. Então, a nossa estrutura, no nosso ponto de vista, está bem preparado já, olhando para esses, de certa forma, essa mescla entre os três cenários, porque a gente não pretende acertar exatamente qual cenário vai acontecer. Mas dentro dos mais extremos, ou seja, a guerra terminar hoje, ou a guerra seguir, como está acontecendo na Ucrânia lá já há 4 anos com a Rússia, a carteira já está, de certa forma, preparada. E me fala aí, como é que está a tua carteira, o que tu está pensando, quais são as primeiras reações com esse começo de guerra, se tu já fez algum tipo de investimento pensando nisso, ou se está deixando a carteira ainda no modo avião como já estava, enfim, conta aí nos comentários qual a tua visão sobre tudo isso. E se alguém te perguntar como tu tem tanto conhecimento, como tu aprendeu tudo isso, é só falar que tu segue o Entre Altos e Baixas lá no Instagram e aqui no YouTube. Bora lá!